3 homens, 0 votos, e mesmo assim são eles que decidem o futuro do Brasil. Enquanto o povo trabalha, eles brindam e decidem quem pode ou não ter poder. O que você vai ver agora é o retrato mais claro do sistema que governa sem ser eleito. A reunião, as conexões, os acordos que moldam o país enquanto você acha que tem escolha. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir vai te mostrar como esse círculo de poder se mantém intacto há décadas e por que qualquer um que desafie isso vira o novo inimigo público número 1. Imagina a cena, uma sala luxuosa, taças tilintando, risadas contidas, nenhum voto, nenhuma urna, nenhum povo, só 3 figuras da velha política decidindo o destino de 200 milhões de brasileiros. Um deles não vence eleição há quase 20 anos. O outro, suplente que só está ali porque um colega foi cassado. E o terceiro, o sobrevivente dos escândalos. Mas ali estão, poderosos, blindados pela mídia e sorrindo da nossa desgraça. É isso que eles chamam de democracia. O jogo onde o poder se protege, a mídia finge que não vê. E quem paga a conta é sempre o mesmo, você e eu. Mas o que acontece quando alguém desafia esse círculo fechado e recusa jogar esse jogo sujo? É aí que o sistema mostra quem manda e faz de tudo para silenciar quem ou o que os está ameaçando. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A análise que o Figueiredo vai fazer, mostrando quem são esses caras, como eles se protegem e por que todo brasileiro precisa entender o que essa imagem realmente representa no contexto político atual. Uma elite política, o centrão, o establishment, todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia a elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Que propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó. Essa é a revolta, é isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 20 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco. Em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político, é o quê? É um suplente de deputado. Que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, cassado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção em que esteve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, que pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país
com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de político com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo. São os Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição no Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Eu não estou aqui para ter poder nenhum. Eu estou aqui para acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. Agora, alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos, é assim. Não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado em São Paulo para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, há pouco, hoje de manhã, eu estava em reunião com ele e mais algumas pessoas discutindo estratégia, e eu não preciso perder um segundo do meu tempo para explicar uma estratégia boa ou ruim ao Eduardo. Ele entende na hora, volta com contraponto, a gente debate, fecha a estratégia e está decidido. Não tem vaidade, não tem vontade de fechar acordo caracu, não tem insistência. Eduardo lidera, e lidera pelo respeito. É uma liderança que sabe o tamanho da batalha que está lutando e sabe também o mais importante, que todas as coisas nessa terra são passageiras. O que dá sentido à vida é o propósito maior que a gente tem a cumprir. Então o cara vive uma vida de classe média aqui nos Estados Unidos e podia estar relaxando, a vida boa no Texas, né? Podia ser boa. Curtindo a família, filhos lindos, maravilhosos, uma esposa bonita, amorosa. No melhor país do mundo. Ele não precisava, assim como eu não precisa. Está metido nessa confusão. Agora, a gente sabe que a gente tem uma obrigação para com Deus. E que essas coisas materiais, por mais gostosas que sejam, elas são secundárias. A gente não pode escolher a opção mais fácil e deixar de lutar. Senão, esses caras da foto vencem. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Tem maluco que fala, não, eu faço o Paulo Figueiredo Show para ganhar Pix. Aliás, eu não tenho Pix, eu tenho 2 anos, 3 anos quase que eu não tenho Pix, com as minhas contas bloqueadas. Gastei uma fortuna do meu bolso para financiar as ideias nas quais eu acredito. Tirei conforto da minha família para brigar que a gente possa tornar a vida desses caras da foto um pouco mais miserável. As pessoas que acham que o Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato dele, colocou o mandato dele em risco, abriu mão de uma vaga ao Senado, porque tem um projeto de poder pessoal, faça-me um favor. Vocês não entendem que a nossa moeda não é essa. Não é uma luta pelo nosso interesse, é um sacrifício. E isso é o que é ser cristão. Você se sacrificar por algo maior.
você carregar uma cruz por algo maior, mas não é possível que uma pessoa que tenha noção do que é cristianismo não entenda o que é isso. É basicamente isso. Reconhecer que Deus fez isso por nós e nos traçou um exemplo para que nós façamos exatamente o mesmo. E aos trancos e barrancos, debaixo das críticas, de sabotagem dentro de casa, sabotagem das pessoas de quem você ajuda, coisas que parecem que não têm fim, a gente vai continuando rumo ao alvo e ao propósito de Deus para as nossas vidas. E assim que a gente chega a 200 episódios de Paulo Figueiredo Show, um esforço financeiro para manter tudo de pé, um esforço pessoal gigantesco, mas a cabeça erguida. O sentimento maravilhoso, eu digo a vocês, é o melhor sentimento que você pode ter na sua vida. A certeza que você está defendendo o que é certo, o que é justo, o que é correto. Muitas vezes não é isso que dá mais like, não é? A gente começou com uma audiência pequenininha. Acho que as pessoas não estavam acostumadas também a esse formato de programa, onde às vezes eu trago as pautas que as pessoas não gostam. Eu lembro que depois das eleições americanas, a gente fez um Paulo Figueiredo Show, que até então era o recorde de audiência, com 10 mil pessoas ao vivo. Hoje a gente teve programa com 120 mil pessoas ao vivo. A gente está agora com 65 mil pessoas ao vivo. O programa, ao final, alcança facilmente 1 milhão de pessoas, às vezes 2 milhões. E eu fico feliz com esse trabalho, fico feliz com essas coisas conquistadas. E por essas virtudes que eu vejo no Eduardo, voltando a ele, é que eu acho que ele é o cara para conduzir esse processo daqui para frente. E eu já falei isso em outras oportunidades, eu considero o Eduardo Bolsonaro um político mais capaz, por ter lidado com os dois, eu considero ele um político mais capaz do que o pai. Mais capaz do que o pai. Mas é claro, se o pai quiser ser candidato, ele tem a vez, a preferência. E o próprio Eduardo pensa dessa forma. Se o pai quiser e puder, ou melhor, puder e quiser. Quiser e puder, né? Ou puder e quiser. Porque também tem questão de saúde. É uma maldade exigir que o cara seja candidato nas condições de saúde atuais. O Bolsonaro sempre vai ser o símbolo, sempre vai continuar orientando, etc. Agora, coitado, eu vejo as condições de saúde do cara e é uma pena muito grande, cara. Se vocês não têm a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro pessoalmente, pô, ele é um cara muito legal. Muito legal mesmo. É difícil você conhecer o Bolsonaro e não gostar muito dele. Muito, muito, muito. Até os jornalistas, eu já apresentei vários jornalistas da velha mídia ao presidente Bolsonaro, e os caras passaram a adorar o Bolsonaro. Aí ficaram assim, porra, e agora, né?